Ace Ventura, O Máscara, Debi Lloyd e tantos outros grandes filmes tiveram uma excelente bilheteria graças a esse ator e comediante, Jim Carrey, conhecido como um dos comediantes mais famosos de Hollywood. Nesse vídeo você vai conferir 20 curiosidades sobre o ator Jim Carrey. James Eugene Carrey nasceu no dia 17 de janeiro de 1962. Apesar de muitos acharem que ele é um ator estadunidense, Jim Carrey nasceu na cidade de Newmarket, no Canadá. Ele é o mais novo dos 4 filhos de Percy Carrey e Kathleen Oram. Quando tinha aproximadamente 8 anos de idade, Jim descobriu que possuía uma facilidade para fazer diversas caretas, e ele passou a ficar trancado em seu quarto praticando na frente do espelho por horas, o que 12 anos mais tarde iria levá-lo aos palcos de diversas casas de stand-up. Com a grande facilidade de fazer caretas e imitações, Jim Carrey era um sucesso na sua escola, imitava os professores e o diretor, porém em certos momentos acabava atrapalhando a aula ao distrair os seus colegas. Como estratégia para conseguir dar aulas, uma professora decidiu fazer um acordo com ele. Se ele ficasse quieto, se dedicasse às lições e não incomodasse os outros alunos, ela daria 15 minutos no fim da aula para ele fazer a sua apresentação. Jim Carrey teve uma infância e juventude pobre, mas tudo piorou mesmo quando seu pai, que trabalhava como contador, foi demitido aos 51 anos. Um tempo depois, seu pai conseguiu um emprego em uma fábrica, porém todos teriam que trabalhar. Seu pai trabalhava como segurança e ele como zelador, ainda tentando conciliar os estudos. Porém, chegou um momento em que ele não conseguia mais estudar, estava exausto daquela rotina e já não tinha mais o mesmo desempenho na escola. Esse emprego era importante para sua família, pois os donos os deixaram morando em uma casa próxima à fábrica, e assim permaneceram trabalhando por pouco mais de um ano. O trabalho cansativo já tinha retirado o humor de Jim, e chegou um momento em que eles perceberam que não podiam mais continuar ali. Passaram a viver em uma van e armaram uma tenda em um gramado. Viveram como ciganos por um tempo, o que os deixaram um pouco mais felizes do que antes. Logo, seu pai conseguiu outro emprego e eles foram morar em uma casa próxima a Toronto. Jim, aos 15 anos, já estava seguro que queria ser comediante. Seu pai sempre acreditou no seu sonho e no seu talento e um dia conseguiu uma vaga para ele se apresentar em um clube de stand-up chamado Yuk Yuk's. A apresentação não agradou os espectadores. Ele foi vaiado e ficou bastante abalado, decidindo não se apresentar para o público durante 2 anos. Sua família agora era o seu público, e ao lado do seu pai ele foi aperfeiçoando suas apresentações até se sentir mais seguro para voltar novamente ao clube de stand-up. Jim Carrey dessa vez ouviu risadas e aplausos, e não demorou muito para começar a se apresentar de forma regular e até aparecer em jornais. Seu sonho agora era morar em Los Angeles e assim dar um salto na sua carreira. A estreia de Jim Carrey nos cinemas ocorreu em 1980 com o filme A Hora da Família, Sexo e Violência, uma comédia que misturava sátiras sexuais. No ano seguinte foi lançado o filme Introducing Janet, porém esse filme mudou de nome para Rubber Face, que aqui no Brasil ficou sendo Um Debi Lloyd Sem Máscara. Isso ocorreu após os sucessos de Jim Carrey em 1994 com os filmes Ace Ventura, Debi Lloyd e O Máscara. Esse filme foi produzido para a TV pela emissora CBC no Canadá. Em 1997, Jim Carrey esteve no programa da apresentadora americana Oprah Winfrey e se autodenominou como um seguidor da lei da atração. De acordo com o ator, ele conseguiu diversos trabalhos utilizando a técnica da visualização, em que ele visualiza em sua mente o que ele quer que aconteça, além de garantir que escreveu a si mesmo um cheque de 10 milhões de dólares e 3 anos depois recebeu um cheque exatamente da mesma quantia por seu trabalho no filme Debi Lloyd. Por falar em Debi Lloyd, durante a gravação deste filme, em 1994, ele teve que permanecer durante uma noite no famoso Hotel Stanley, no Colorado. Este lugar ficou conhecido por ser o hotel onde se passa o filme O Iluminado. Tudo ia muito bem até que no meio da noite os empregados viram Jim Carrey correndo para a saída. E quando lhe perguntaram o que havia acontecido, ele não quis responder, apenas jurou não voltar nunca mais naquele lugar.
Jim Carrey revelou que o personagem Ace Ventura foi baseado em um pássaro inteligente. Em suas palavras, ele disse que a inspiração era em um pássaro colorido e tropical. A forma de caminhar, as roupas, a forma de falar e até o penteado do personagem. O diretor Chuck Russell revelou que muito dinheiro foi economizado em efeitos especiais depois que Jim Carrey foi escalado para o filme O Máscara. Os movimentos do corpo de Carrey eram tão flexíveis e caricatos que não viam necessidade de aprimorá-los digitalmente. E o terno amarelo que Jim Carrey usa foi baseado em um terno que sua mãe fez para ele em sua primeira tentativa no stand-up. Em 1995, Jim Carrey estava interpretando o vilão Charada no filme Bate-me Eternamente. No elenco do filme estava também o ator Tommy Lee Jones, que interpretou o personagem Duas Caras. O que algumas pessoas não sabem é que Tommy Lee Jones odiou atuar ao lado de Jim Carrey. Segundo o comediante, quando ele encontrou o ator por acaso durante um jantar realizado no meio das gravações, decidiu cumprimentá-lo. Tommy estava vermelho e tremendo, e ao abraçá-lo revelou que odiava Jim Carrey e que realmente não gostava dele, pois não conseguia aprovar as suas palhaçadas. E isso tudo ocorreu antes da gravação da grande cena deles dois juntos. Para Jim Carrey, houve uma pequena crise de ciúmes de Tommy Lee Jones, já que ele era a estrela do filme. Outro ator que ficou de certa forma incomodado com a ascensão de Jim Carrey foi Robin Williams. Isso segundo uma biografia recente que conta que Robin Williams estava obcecado por Jim Carrey, já que se sentia ameaçado pelo sucesso dele. E a raiva aumentou depois que descobriu que Jim havia aceitado o papel em Batman depois que ele havia recusado. Ainda segundo a biografia, a maquiadora de Williams durante o filme Uma Babá Quase Perfeita revelou que ele falava de Jim constantemente. O famoso rapper Tupac Shakur era um grande fã dos trabalhos de Jim Carrey, e para sua sorte, Jim também gostava das suas canções. E a partir dessa admiração, nascia uma amizade. Quando Tupac estava na prisão, Jim enviava cartas engraçadas para que ele pudesse rir um pouco. Jim Carrey é lembrado na maioria das vezes por seus filmes engraçados como Ace Ventura, O Máscara, Debi Lloyd e entre outros. Porém, ele recebeu o reconhecimento da crítica ao mostrar que é um ator versátil e que se sai muito bem em filmes dramáticos. Dessa forma, ele foi nomeado 6 vezes ao Globo de Ouro e venceu 2 vezes, em 1999 pelo filme O Show de Truman e em 2000 pelo filme O Mundo de Andy. Um outro grande talento de Jim Carrey é a pintura em telas. Em 2011, Jim exibiu várias de suas artes numa exposição. Durante a criação de suas pinturas em seu estúdio de arte em Nova York, seu muso inspirador foi John Mayer, que tocava sua guitarra enquanto Jim pintava, como uma forma de inspiração. Além de pintor, ele é um cartunista político, que normalmente publica sua arte contra o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Sabia que Jim Carrey quase interpretou o pirata Jack Sparrow? Então, o diretor Gore Verbinski queria que ele interpretasse o personagem principal do filme Piratas do Caribe. Porém, Jim Carrey teve que recusar devido ao conflito de agenda, já que estava gravando o filme Todo-Poderoso. Jim Carrey já foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e além disso ele já relatou a sua luta contra a depressão. Ele revelou que já tomou Prozac e outros medicamentos pesados. Recentemente, Jim afirmou que não utiliza mais nenhum tipo de medicamento nem estimulantes. Assim como Robin Williams, ele é mais um exemplo de que essa doença pode se esconder até em pessoas que normalmente nos fazem rir. Jim Carrey foi casado 2 vezes, o primeiro com Melissa Womer, do qual nasceu a sua filha Jane, e depois casou-se com a atriz Lauren Holly, com quem contracenou no filme Debi Lloyd, um casamento que durou menos de 1 ano. Jim namorou por 5 anos com a atriz Jenny McCarthy, e em 2010 tornou-se avô quando sua filha Jane deu à luz a um menino. Jim Carrey passou por altos e baixos por conta da depressão, o que acabou se agravando depois que ele se separou da atriz Jenny McCarthy. Algumas pessoas próximas afirmaram que a depressão de Jim foi a causa dessa separação. A partir daí, ele passou a se comportar de maneira estranha nas redes sociais, publicando frases sem muito sentido que muitas vezes faziam com que as pessoas tivessem dúvida se era mais uma brincadeira ou insanidade.
Em 2012, ele começou um relacionamento com a maquiadora de sets em Hollywood, Catriona White, mas terminou pouco tempo depois. Já em 2015, eles voltaram a namorar e terminaram novamente. E em setembro desse mesmo ano, Catriona cometeu suicídio e, para piorar a situação, a família dela acusou Jim de ser o responsável pela sua morte, já que os remédios que causaram a morte dela foram comprados pelo ator. E segundo a ação, ele teria dado esses remédios para ela 3 ou 4 dias antes da sua morte. Atualmente ele está namorando Ginger Gonzaga, atriz com quem contracena na série Kidding. Como já foi dito, Jim Carrey veio de uma família pobre e passou por diversas dificuldades. Porém, graças à sua persistência, ele se tornou um ator e comediante reconhecido e alcançou um patrimônio líquido estimado em mais de 150 milhões de dólares, conquistados ao longo de aproximadamente 40 anos de carreira. E essas foram algumas curiosidades sobre o ator e comediante Jim Carrey. Na sua opinião, qual o melhor filme dele? Deixe a sua resposta nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!